Como que você lida, Luísa, com mentiras? A teu respeito, coisas absurdas que às vezes eu vejo. Eu lembro do Twitter daquelas coisas absurdas que começaram a falar, que falaram até de traição. E às vezes a pessoa não te conhece e fala, como assim, teve traição? Enfim, eu sei a resposta, eu queria que você me falasse sobre isso. Cara, eu não tenho muito como lidar com isso, porque são boatos que eu não tenho nem como justificar, porque não existe nenhum de um lugar de onde vem. Vem de onde? Vem da roupa que eu visto? Vem das músicas que eu canto? É daí que vem o boato de uma traição? Então, é uma coisa que eu não tenho muito o que falar, assim. O que não tem um embasamento ou alguma coisa que eu possa, até mesmo se fosse pra me justificar, entendeu? Que eu acho que eu não tenho que me justificar nem pelas coisas que eu fiz, quem dirá pelas coisas que eu não fiz. Só que eu não tenho nem como, eu não tenho um lugar de fala nessas questões, sabe? Porque são questões que não existem, que não tem embasamento nenhum, que as pessoas afirmam a partir de nada. Então eu não lido muito com isso, eu prefiro, assim, essas mentiras eu prefiro ignorar, né? Até porque eu não tenho o que fazer com elas, o que eu vou fazer com elas? Verdade. O primeiro ponto interessante é aqui quando entra na pauta sobre traição. Vamos dar uma olhada no que acontece nesse trecho. Logo antes de responder, né, quando o Matheus ainda tá falando, a gente consegue observar na Luísa. E às vezes a pessoa não te conhece e fala, como assim, teve traição? Enfim, Contração no canto dos lábios, músculo risórios puxando o lábio lateralmente. Microexpressão de medo, seguido de engolida em seco. P6. Enfim, eu sei a resposta, eu queria que você me falasse sobre isso. Mais uma vez nós observamos medo. Logo em seguida ela faz uma quebra de contato visual, abaixando a cabeça. Esse é um comportamento muito comum, não é um comportamento típico da mentira. Ele pode ocorrer em situações de vergonha ou quando a pessoa está tentando pensar em algo melhor para falar. É muito comum. Ela vai formular melhor o comentário dela, vai pensar melhor, ela quebra o contato visual e aí ela volta para falar com você. Não necessariamente isso tem a ver com a mentira. Aqui quando ela vai falar sobre as justificativas, né, justificar os possíveis boatos associados à traição, nós conseguimos observar. Cara, eu não tenho muito como lidar com isso, porque... Boca apertada, lábios finos, AU 23, tensão entre as sobrancelhas e olhos arregalados, microexpressão de raiva, o que é totalmente coerente com a ideia dela falar que se sente injustiçada, não tá gostando da situação, então a raiva é uma emoção muito coerente. Mas lembrando, nunca podemos pegar um único sinal para tirar uma conclusão inteira. Lembra da regra 327 do protocolo SCANS. Eu já fiz inclusive um vídeo sobre ele, tá aqui se você quiser dar uma olhada um pouquinho melhor. Aqui ela fala a palavra questões, supostamente se referindo à traição. Eu não tenho nem como, eu não tenho um lugar de fala nessas questões, sabe? Porque são questões que não existem, que não tem embasamento nenhum, que as pessoas afirmam a partir de nada. Mas ela não usa a palavra traição com frequência. Por exemplo, eu não traí, eu não cometi traição. Não, eu nunca traí o Whindersson. Não fiz, não traí ele, não cometi traição. Nunca trairia. Não, ela coloca tudo como questões. Questões pode ser visto como C2, que é o código do protocolo SCANS, para um termo chamado afastamento verbal ou distanciamento verbal. É um estilo narrativo, geralmente praticado em situações onde a pessoa não acredita, não tem confiança naquilo que está falando. E para não se complicar, para não acabar dando com a língua nos dentes, essa pessoa prefere usar termos que não sejam ligados de forma direta. Um mentiroso, por exemplo, se cometeu algum crime, ele não vai falar, não, eu não roubei, eu não matei, eu não estuprei tal pessoa. A tendência é ele sempre utilizar uma linguagem de afastamento, de distanciamento, conforme o artigo de Voice of Deception. O mentiroso falará coisas como, olha, a situação não tá sendo essa tal qual tá colocada aí. Quer um exemplo bem didático? Recentemente, Flor de Lis foi constatada como mandante do crime, do homicídio do próprio marido. A Flor de Lis, quando é perguntado pra ela, você tá se sentindo mal com a morte do seu marido? Ela não fala assim, eu tô me sentindo mal com a morte do meu marido. Não, pelo contrário, ela usa uma linguagem de afastamento verbal. Ela fala algo como, não está sendo esse o meu caso. Uma coisa assim, dá uma olhada aí. Como é que a senhora está se sentindo hoje, quase 2 semanas depois da morte do seu marido? Dizem que o tempo melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. Voltando para Luísa Sonza, então, é muito importante deixar claro, nesse momento, quando ela fala sobre traição, ela não usa ali um texto, né, uma linguagem direta. Não, eu não traí. Ela não verbaliza em nenhum momento. Eu não traí ele. Eu nunca traí. Eu não cometi traição. Em nenhum momento ela usa esse tipo de linguagem direta, que segundo a CBCA, Criteria Based Content Analysis, é um tipo de mensagem, né, essa mensagem mais direta, que é comum em relatos honestos, ok? Mas é sempre bom lembrar, não é porque ela não está falando conforme
ocorre em relatos honestos que ela automaticamente está mentindo. Lembrando, isso aqui é só um estudo e não uma acusação. Ainda nesse momento que ela fala questões, nós conseguimos observar um aumento no pitch vocal, a voz dela fica um pouco mais aguda. Questões que não existem, que não tem embasamento nenhum, que as pessoas afirmam. Isso é muito comum quando a gente sente medo ou raiva, emoções que tensionam a nossa musculatura por conta de hormônios como cortisol e adrenalina, acabam enrijecendo a musculatura das pregas vocais e a pessoa acaba falando um pouco mais fino. Então isso pode ocorrer também durante o medo. Observamos então shrug, que nesse momento se apresenta de forma bilateral nos ombros. S1, pausa narrativa, geralmente chamado de agregador verbal, que quando alguém está mentindo pode utilizar essa pausa para pensar melhor no que vai falar e não acabar dando com a língua nos dentes. Que as pessoas afirmam a partir de um nada. F1, medo novamente. E B2, não sincronia entre o gesto ilustrador e a verbalização da palavra nada. A partir de um nada. O gesto vai primeiro e depois vai a verbalização. Essa não sincronia geralmente pode significar um gesto ensaiado e não um gesto genuíno. Uma tendência nossa quando a gente verbaliza algo que a gente acredita é fazer isso de forma sincronizada. Não, eu tava lá, eu falei pra ele e depois eu falei pra ela. Quando não tem essa sincronia, por exemplo, eu falei pra ele, depois eu falei pra ela. Essa falta de sincronia pode ser uma confusão mental ali quando a pessoa tá tentando criar uma história falsa. Isso pegando, claro, conjuntos de sinais, como a gente tá fazendo aqui. São vários sinais e nesse conjunto, esse sinal não sincrônico de gesto ganha um significado potencialmente incoerente. Esse gesto solto em qualquer situação pode significar qualquer coisa. Um outro ponto que me chamou muita atenção durante todo esse momento, essa pauta da traição, a Luísa expressa vários sorrisos. Muitos deles não são expressões genuínas, parecem ser mais sorrisos conversacionais, como se fosse algo associado ao deboche. Vão falando que eu traía. Mas em dois momentos diferentes ela expressa sim dois micro sorrisos, poderiam ser vistos ali como duas micro expressões de felicidade. O que, se você observar no panorama geral, é algo um tanto quanto incoerente quando você está falando que não está confortável com algo, com uma pauta e está sorrindo. Mas lembrando, novamente, estamos apenas tentando entender o comportamento, não é para acusar, muito menos para sair ofendendo ninguém com esse vídeo, beleza? Algo que me chamou muita atenção também nesse momento da traição é a linha narrativa da Luísa Sonza. Vamos lá, é colocado para ela de forma objetiva, a pauta, traição. Ela não aborda o tema de forma direta, não, eu não traí. Inclusive ela não verbaliza essa frase, né? Nem nada derivado. Mas ela constrói primeiro uma situação, para daí ela chegar numa conclusão no final. Então ela fala, olha, são boatos, eu não tenho nem da onde justificar, vem de onde? Vem da roupa que eu visto, das músicas, da dança que eu canto. É daí que vem o boato de uma traição? Então ela cria uma ideia lógica, olha, não faço a mínima ideia, as outras pessoas me acusam, isso porque eu uso tal roupa, canto tal coisa, faço tal coreografia, logo, se é por causa desse caminho que a pessoa segue, ela vai achar que eu traí. Isso, além de ser visto como uma possível culpabilidade de terceiro, se é quando eu tento colocar um outro na história, né, coloco um terceiro para atribuir a culpa a ele, isso ocorre também durante a mentira, pode ser visto como uma linha narrativa muito linear, né, a pessoa constrói um caminho, constrói uma história para daí chegar na conclusão. E por que isso geralmente ocorre mais na mentira do que numa situação honesta, né? Um testemunho honesto, a pessoa geralmente tem mais pressa, ela quer ir direto ao ponto. A história dela muitas vezes não é totalmente linear. Você pergunta a pessoa, você fez tal coisa? Claro que eu não fiz tal coisa. A pessoa não vai falar, você fez tal coisa? Olha, aquele dia eu acordei cedo e aí eu demorei pra chegar em casa. E aí como eu demorei, por isso que a pessoa achou que eu fiz tal coisa. Então olha só, é diferente eu construir uma história. Por quê? Geralmente o mentiroso, ele tende a se preocupar muito mais com a história. Então na cabeça dele, se ele criar uma história com justificativas, com pontos que se amarrem, ela será mais crível para quem está ouvindo. Então é muito comum o mentiroso criar uma história e amarrar ela em vários pontos. Em relatos honestos ocorre o contrário, a pessoa vai direto ao ponto. Isso conforme observado ali nos estudos na Criteria Based Content Analysis, que é um método utilizado para análise de falsos ou honestos testemunhos de abuso sexual infantil. Bom, logo em seguida a gente vê que o Matheus, ele acaba dando uma indireta, né, várias indiretas pra Luísa. Ele fala sobre o supermercado, como que tava lá no supermercado. Tô vendo aqui no vídeo mesmo a foto de você no supermercado. Então a primeira coisa que a gente deve observar é o MR, monitoramento de realidade. Vamos entender a realidade da situação. Luísa Sonza é amiga do Matheus. Luísa Sonza é uma pessoa próxima do Vitão. Até aquele momento ninguém sabia do relacionamento. Mas vamos lá. A tendência quando a gente vai contar algo primeiro é pra quem? Pra uma pessoa próxima ou pra uma pessoa desconhecida? Uma tendência maior geralmente é pra um amigo, né? Vou contar pra um amigo uma situação. Então o Matheus começa a jogar várias indiretas. Sempre que eles jogam indiretas, os dois dão risada e a situação continua. Inclusive nesse momento no supermercado, a Luísa exibe um S2, que é uma manobra evasiva verbal. O Matheus joga o ponto ali sobre o supermercado e ela evita responder aquilo, ela troca de pauta, ela vai pra uma outra coisa, mostrando que ela não quer responder aquilo e que sim, é algo interno. Tô vendo aqui no vídeo mesmo a foto de você no supermercado. Então, não, mas é que assim, eu desde que, enfim,
logo pegando monitoramento de realidade, seria muito provável que o Matheus Massafera na época já soubesse de tudo, do que estaria acontecendo, se é que já tinha um relacionamento na época, não dá pra afirmar nada, mas é muito interessante você observar esses pontos, né? Uma situação de grupo, você já consegue observar quem que ali tá se entendendo, e até mesmo esse tipo de comportamento já entrega toda a situação, né? O fato deles jogarem várias indiretas um pro outro, dar risada, ele fazer várias referências ao cabelo, ele pergunta uma hora lá, ai, você é um bom companheiro pra fazer compra do supermercado, Vitão, né? Quando ele pergunta pro Vitão. Então esse tipo de brincadeira já mostra pra gente que ali sim, o Matheus já sabia de algo, e muito provável que ali naquele momento já tivesse algo de fato acontecendo, até um pouquinho antes, provavelmente ali naquele ponto do supermercado, até talvez um pouco mais pra trás, mas lembrando, não dá pra afirmar nada. Agora, algo que me chamou muita atenção foi quando ele colocou o Vitão ali na live, né? Foi uma situação bem engraçada. Como mudou o comportamento da Luísa? Dá pra observar os seguintes alterações nela. Os gestos pacificadores dela aumentam. Gestos pacificadores é quando a pessoa começa a massagear a mão, se tocar, se arrumar. Geralmente isso indica um nível elevado de ansiedade, a pessoa tá tentando se acalmar. Ela tem mais tensão muscular na postura, fica com a coluna mais ereta. Tem um afastamento corporal maior da câmera, né? Ela fica bem mais pra trás, encostada ali na poltrona. Tem um aumento muito brusco de movimentação corporal. Antes ela tava um pouco mais firme, agora ela se move toda hora. Ela sai mais do campo de visão da câmera, várias vezes ela sai ali pra lateral do campo de visão. E todos esses sinais indicam pra gente um grande aumento de ansiedade. Lembrando, novamente, se você vê um contexto desse, dois amigos trocando informações, dando risadas, né, indiretas, e aí chega um terceiro na parada, e aí uma pessoa começa a ter um pico de ansiedade, quer dizer que tem algo, com certeza algo, entre aquela pessoa. Os dois amigos já te deram uma indireta, já te confirmaram isso, e a ansiedade dessa pessoa, dessa moça, em relação àquele cara, né, pegando essa situação por exemplo, já te dá uma informação muito mais profunda. Não só tem algo, como é algo que deixa ela bem desconfortável de falar em público. E aí você pode teorizar sobre isso, fica pra você que tá vendo o vídeo. Será que ela tá desconfortável porque o relacionamento era fruto de uma traição? Não, talvez ela pode estar desconfortável apenas porque ela não quer falar da vida pessoal dela. Como eu falei, fica pra você que tá vendo o vídeo teorizar. Conclusão, no vídeo com Matheus Massafera já podíamos perceber uma afetividade e sincronidade muito grande entre Luísa Sonza e Vitão, uma sintonia positiva, e pelas indiretas dela com o amigo Matheus já ficava bem claro o relacionamento na época. Sobre a pauta traição, Luísa não afirma nesse vídeo nenhuma vez que não traiu. Pelo contrário, ela utiliza um discurso de afastamento verbal, ou seja, não direto. Além disso, ela expressa comportamentos faciais de medo, alguns sorrisos e 2 sorrisos enquanto fala sobre esse tema, o que não é um comportamento muito comum em contextos onde a pessoa se sente injustiçada. Mas lembrando, não podemos ir muito mais fundo que isso, apenas com base na análise não verbal.